Você já se questionou se os dinossauros aparecem na Bíblia? Essa é uma pergunta que intriga muitas pessoas, especialmente quando tentamos reconciliar a fé com o que aprendemos sobre essas criaturas gigantes que dominaram a Terra há milhões de anos. Hoje vamos explorar dois animais misteriosos descritos no livro de Jó que deixam muitos estudiosos intrigados: Berremute e Leviatã. Será que essas criaturas poderiam ser dinossauros? Fique até o final porque vamos analisar os versículos bíblicos e o contexto histórico para entender essa fascinante questão. Antes de mergulharmos nas descrições bíblicas, precisamos entender o contexto. O livro de Jó é considerado um dos textos mais antigos da Bíblia, possivelmente escrito entre 2000 e 1500 a.C., durante a Era Patriarcal. Jó viveu em uma época muito diferente da nossa, onde o conhecimento sobre o mundo natural era baseado na observação direta e nas tradições orais. É importante lembrar que a palavra dinossauro foi criada em 1842 pelo paleontólogo britânico Richard Huan. Antes disso, não havia um termo específico para essas criaturas extintas. Então, se os dinossauros existiram ao mesmo tempo que os humanos, as pessoas antigas os descreveriam com as palavras que tinham disponíveis na época. Eles os chamariam de grandes feras, monstros ou bestas poderosas. Vamos começar com Berremute. Descrito em Jó capítulo 40, versículo 15, Deus fala a Jó e diz: "Contempla agora o berremute, que eu criei contigo, que come erva como boi." De início já descobrimos que essa criatura é herbívora. Como muitos dinossauros gigantes conhecidos como os saurópodes, como o brachiosauro e o diplodocus, mas a descrição fica ainda mais interessante. No versículo 16 lemos: "Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre." Isso indica uma criatura de força descomunal concentrada no corpo. Exatamente como os grandes dinossauros herbívoros que precisavam de músculos poderosos para sustentar seu peso imenso e digerir enormes quantidades de plantas. O versículo 17 é onde muitos estudiosos ficam realmente intrigados. "Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos." Uma cauda comparada a um cedro, que é uma árvore imensa e robusta do Líbano, podendo atingir 40 metros de altura, sugere algo muito maior do que qualquer animal conhecido hoje. Pense bem, elefantes e hipopótamos, frequentemente sugeridos como explicação para Berremute, têm caudas pequenas e finas, algumas apenas com alguns centímetros. Nada, absolutamente nada parecido com um cedro. Mas os dinossauros saurópodes tinham caudas longas, grossas e musculosas que poderiam perfeitamente ser comparadas a troncos de árvores. O versículo 18 continua descrevendo: "Os seus ossos são como tubos de bronze, e a sua ossada como barras de ferro." Essa descrição de ossos extremamente fortes e resistentes combina perfeitamente com a estrutura óssea necessária para suportar o peso de dinossauros gigantes. Os paleontólogos descobriram que os ossos dos grandes saurópodes eram incrivelmente densos e resistentes, exatamente como tubos de metal precisariam ser para suportar o peso de uma criatura que podia pesar até 70 ou 80 toneladas. Nos versículos 19 e 20 a descrição continua: "Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. Quem o fez o proveu de espada. Em verdade os montes lhe produzem pastos, onde todos os animais do campo folgam." Isso mostra que Berremute era considerado uma das maiores e mais impressionantes criações de Deus, vivendo em regiões montanhosas com vegetação abundante. E tem mais. No versículo 21 e 22, "Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo dos canaviais e da lama. As árvores sombrias o cobrem com sua sombra, e os salgueiros do ribeiro o cercam." Aqui vemos que essa criatura buscava áreas úmidas, próximas aos rios, onde havia vegetação densa. E no versículo 23 lemos: "Eis que um rio transborda, e ele não se apressa, confiando que o Jordão possa entrar na sua boca." Isso sugere uma criatura tão grande e poderosa que permanece calma mesmo quando rios transbordam. Um animal de dimensões verdadeiramente colossais que não teme as águas crescentes. Agora vamos para Leviatã, descrito em Jó capítulo 41, uma criatura ainda mais impressionante e misteriosa. No versículo 1, Deus pergunta a Jó: "Poderás tirar com anzol o Leviatã? Ou ligarás a sua língua com uma corda?" Já começamos entendendo que essa não é uma criatura que o homem possa controlar, capturar ou domesticar facilmente. Versículo 2: "Podes pôr um anzol no seu nariz, ou com um gancho furar a sua queixada?" A resposta implícita é não, mostrando o quão perigosa e poderosa essa criatura era. Nos versículos 7 e 8, Deus continua: "Encherás a sua pele de ganchos? Ou a sua cabeça de arpões de pescadores? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja, e nunca mais tal intentarás." Aqui fica claro que qualquer tentativa de caçar ou lutar contra Leviatã seria fatal e memorável de tão traumática. No versículo 12 lemos: "Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem da graça da sua composição."
Deus mesmo está impressionado com essa criatura. Versículo 13. Quem descobrirá a face da sua roupa? Quem entrará na sua couraça dobrada? Isso sugere camadas de proteção, como as placas ósseas que alguns dinossauros marinhos ou répteis antigos possuíam. Versículo 14. Quem abrirá as portas do seu rosto? Pois ao redor dos seus dentes está o terror, uma mandíbula cheia de dentes aterrorizantes. E versículo 15. As suas fortes escamas são o seu orgulho, cada uma fechada como com selo apertado. Escamas extremamente resistentes, possivelmente como as placas dérmicas de grandes répteis aquáticos pré-históricos como os mosassauros ou plesiosauros. Nos versículos 18 a 21, a descrição fica ainda mais intrigante. Os seus espirros fazem resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pálpebras da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas sai fumaça, como de uma panela fervente ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz incender os carvões, e da sua boca sai chama. Essa descrição de uma criatura que parece expelir fogo ou fumaça intriga muitos. Alguns sugerem que poderia ser uma descrição poética ou mítica, mas outros apontam fatos científicos interessantes. O besouro bombardeiro, por exemplo, realmente expele substâncias químicas quentes em spray como mecanismo de defesa, criando uma pequena explosão. Dragões de Komodo têm saliva com bactérias mortais. Não seria impossível que uma criatura maior tivesse uma capacidade de produzir reações químicas que gerassem calor intenso, vapor ou até chamas. Além disso, quando répteis grandes respiram em ar frio, o vapor pode parecer fumaça saindo das narinas. Versículo 25. Levantando-se ele, tremem os valentes, em razão dos seus abalos se purificam. O simples ato de Leviatã se erguer fazia guerreiros corajosos tremerem de medo. Versículo 26. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não